Vamos abrir o texto sagrado, irmãos? Livro de Ruth. Ruth, se não me falha a memória, é o 8º livro do Antigo Testamento. Para aqueles que têm mais dificuldade, está entre Juízes e Samuel. Qualquer coisa, abre a Bíblia aí nas primeiras páginas, dá uma olhada no sumário e você chega lá rapidinho. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 2. Ruth, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso 23. Jesus nunca disse que a casa construída sobre a rocha escaparia da chuva. O que disse ao final do Sermão da Montanha foi: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra ela, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces sobre a rocha. Mas a chuva caiu. A chuva sempre cai. Sempre chove na vida. Às vezes é mais forte, às vezes é mais fraca, mas o fato é, sempre vai chover. Por isso a grande questão não é: será que a chuva forte vai cair sobre a minha casa um dia? Não. A questão deve ser: quando a chuva chegar, onde eu vou me apoiar? Quando os ventos fortes derem contra a minha família, onde vamos nos abrigar? Quando o temporal da vida chegar, em quem nos refugiaremos, gente? O verso 12 deste texto nos apresenta a resposta e nos coloca diante da grande mensagem do capítulo. Ruth 2, verso 12, palavras de Boaz a Ruth: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Vamos orar? Espírito Santo, esta é a tua palavra, é a tua voz. E como declara o Salmo 130, e cantamos aqui mais cedo, é nela que colocamos toda a nossa esperança. Só tu sabes como chegamos aqui. Só tu sabes que chuva e quão forte é a chuva que cai sobre nós nesses dias. Mas nós confiamos em ti e colocamos toda a nossa esperança sobre a tua palavra. Seja o nosso refúgio mais uma vez e fala-nos poderosamente, por favor, Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como ouvimos no último domingo, gente, por causa da fome que assolou a tribo de Judá, Elimeleque e Noemi resolveram se mudar para Moabe. Por que não procuraram uma tribo irmã? Por que não correram para o Senhor? Por que não esperaram em Deus? Um comentarista escreve: a qualidade de vida, parece-nos, tornou-se o Deus deles. E o que era para ser algum tempo, tornou-se logo, e lá ficaram por anos. E de início tudo foi bem.
até que de repente a maré mudou. Ventos fortes deram contra a casa de Noemi, e ela acabou perdendo o marido e os 2 filhos. Foi quando, tomando conhecimento de que Deus viera em auxílio de seu povo em Belém, ela decidiu voltar. Mas você se lembra, ela voltou amargurada, sentindo e dizendo que Deus estava contra ela. Uma de suas declarações foi: de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Não era verdade, gente. Ruth estava com ela. Ainda assim, as duas eram agora viúvas e, por consequência, estavam pobres. E é aqui que surge o problema deste texto. Quem vai cuidar dessas 2 mulheres viúvas e pobres? A resposta, como lemos, está na boca de Boaz. Deus vai cuidar delas. Porque Deus sempre é refúgio para o seu povo no temporal da vida. Você está ouvindo isso, irmão? Será que nós realmente cremos nisso? Como provamos e desfrutamos desta verdade tão poderosa, irmão? Esse texto nos prova esta mensagem por meio de 3 cenas. A primeira delas eu chamei de o encontro casual. Verso 1. Volte os seus olhos para o texto comigo. O autor sagrado nos diz: Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. De novo, irmãos, as mãos de Noemi não estavam vazias, coisa nenhuma. Ela tinha a Ruth, que no capítulo 1 lhe jurou lealdade até a morte. E ela tinha, agora descobrimos, um parente por parte do marido. E não era qualquer parente. Este homem, chamado Boaz, era rico e influente. O que significa que, se quisesse, ele podia socorrer Noemi e Ruth. Mas será que ele o faria? Ao que tudo indica, Noemi nem se lembrou dele quando chegou. Nem pensou na existência de Boaz. Por isso, versos 2 e 3, Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz. Outra vez a informação, que era do clã de Elimeleque. Ruth decidiu fazer alguma coisa. Se Noemi não vai, eu vou colher no campo daquele que me permitir. E talvez ela nem soubesse, mas o Deus de Israel já tinha previsto em sua lei meios de cuidar de pessoas que estavam nessa condição. Em Levítico 19 se lê o seguinte: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades, nem ajuntem as espigas caídas. Não passem 2 vezes pela vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado
e para o estrangeiro. Essa era a bolsa trabalho de Israel. Lá não tinha nada de venham e recebam. A orientação é: venham e trabalhem conosco. Venham e colham o que vocês precisarem para sobreviver. Foi o que Ruth fez. E então, diz o texto, casualmente, ela foi parar justo na plantação que era de Boaz. É quase como se o autor sagrado aqui piscasse o olho para a gente, os leitores, e perguntasse: casualmente? É claro que não. Soberanamente, cuidadosamente, Deus guiou os passos dessa mulher e a levou justamente para os campos de Boaz, parente de Noemi por parte do marido, do clã de Elimeleque. O texto continua, verso 4. Naquele exato momento, nem antes nem depois, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros: o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: o Senhor te abençoe. Coincidência, irmãos? Que nada. Providência divina para o cuidado de seu povo. E depois de cumprimentar os empregados, versos 5, 6 e 7, Boaz perguntou ao capataz: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. A quem pertence aquela moça? Boaz notou Ruth e quis saber: quem é ela? Quem é o marido dela? Qual é a sua família? O capataz ainda não sabe o nome de Ruth, mas ele já sabe de duas coisas super importantes. E ele disse a Boaz: primeira, ela é a moabita que veio com Noemi. A notícia correu. E segundo, ela chegou cedo e está em pé até agora. E com isso, irmãos, nós aprendemos algo sobre trabalho e provisão. Deus tinha visitado o seu povo outra vez. Ele veio em seu auxílio. Havia pão de novo na casa do pão em Belém. Mas quem quisesse comer tinha que colher. Quem quisesse comer tinha que trabalhar. Ah, pastor, é coisa do Antigo Testamento. Aos Tessalonicenses, Paulo escreve: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Essa é a ordem das Escrituras, irmãos. Ao que parece, Noemi não tinha forças para trabalhar. Não porque fosse velha demais, ela estava na casa dos 50. Não porque estivesse doente, ela não estava doente fisicamente. A amargura do seu coração a tornou improdutiva na vida. Ruth, por sua vez, não tinha tempo para reclamar da vida. O pão não cairia do céu, por isso ela arregaçou as mangas e foi à luta. Ela disse: eu vou colher espigas no campo daquele que me permitir. Ela não sabe quem vai lhe permitir,
se este ou aquele, mas porque precisa sobreviver. Ela vai bater em todas as portas disponíveis. Irmãos, nós não somos chamados a esperar que as coisas simplesmente aconteçam. Nós somos chamados a fazer aquilo que está ao nosso alcance. Adolescente, você quer tirar uma boa nota nas provas? Estude, meu irmão. Você quer passar no vestibular, jovem? Estude muito. Você quer crescer na carreira profissional, irmão? Trabalhe um bocado. Quer empreender no nosso país, tão difícil às vezes? Olhe para Ruth. Ela chegou cedo e está em pé até o entardecer. Não tem outro caminho. Se queremos alguma coisa na vida, nós precisamos trabalhar muito. Agora veja, eu não estou dizendo com isso que tudo depende da força do nosso braço, ou que nós vamos conseguir tudo o que queremos na vida. Tem um outro fator em movimento aqui. Chama-se providência divina. Ruth se levantou e foi trabalhar. Essa é a parte que lhe cabe. Mas quem a levou aos campos de Boaz? Foi o Senhor, irmãos. O Senhor sob cujas asas ela veio buscar refúgio. E aprenda com isso. Ruth não ouviu uma voz dos céus. Ela não teve uma visão celestial que lhe disse: vá para este lugar e não para aquele lugar, não. Ela simplesmente foi indo. Ainda assim, Deus estava guiando os seus passos. E Ele a colocou no lugar certo, na hora certa. Não é o que nós já vivemos tantas vezes? Será que foi o acaso que o levou ao lugar em que você conheceu o seu cônjuge? Será que foi pura sorte que você teve um amigo crente de quem ouviu o evangelho pela primeira vez? Claro que não, gente. Como diz o adesivo do carro, nunca foi sorte. Sempre foi Deus. A bronca toda é que da nossa parte, nem sempre nós entendemos o que Deus está fazendo naquele momento. Por que é que Ele me trouxe de volta? Noemi se perguntava. Por que é que eu estou aqui? Ruth se perguntava. Por que as portas ainda não se abriram para mim? Você se pergunta. Por que Ele ainda não me levou àquilo que eu gostaria de viver? De tanta confusão, às vezes, que habita a nossa mente, nosso coração começa a duvidar de Deus. Será que Ele está trabalhando, afinal das contas? Será que Deus está vendo? Será que Deus se importa comigo? Irmão, você nunca vai entender Deus plenamente. E você nem precisa tentar. Basta-lhe, cabe-nos confiar nele. Ele nunca está fazendo uma única coisa na única coisa que você enxerga. Ele sempre está fazendo 10.000 coisas para a glória do nome dele e para o bem do seu povo. Ruth disse: eu vou colher no campo daquele que me permitir. Vou colher no campo daquele que me notar. Ruth, querido, Deus te vê. Irmãos amados, Deus nos vê. O Senhor está sempre vendo. Ele está sempre trabalhando para cuidar,
proteger e guiar os passos de seu povo. Afinal, ele é refúgio. É o refúgio do seu povo no temporal. Confia, espera, descansa nele. A segunda cena desse texto também nos prova essa verdade. Eu a chamei de a primeira conversa. Versos 8, 9 e 10. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estiverem ceifando, onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: por que achei favor a seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Basicamente, o que Boaz disse a Ruth foi: eu vou cuidar de você. Trabalhe nos meus campos, beba da minha água e saiba que aqui você estará protegida. Ninguém te fará mal aqui. E talvez isso te soe estranho, mas de novo você precisa lembrar, essa história se passa nos dias dos juízes, quando cada um fazia o que lhe parecia certo aos olhos. Um comentarista explica: sem um protetor masculino, Ruth está sexualmente vulnerável. Sem dinheiro, está financeiramente destituída. Sem amigos, é solitária. E fora de seu país, está aberta a todo tipo de preconceito. Tudo isso mudou, gente, quando Boaz lhe dirigiu as primeiras palavras no texto. Ela ficou tão maravilhada com o que ouviu, que se prostrou diante dele e perguntou: por que eu achei favor aos teus olhos? Eu, uma moabita, uma estrangeira. É uma pergunta profunda. É a pergunta que todos nós devemos fazer ao próprio Deus. Mas sobre Ruth, deixemos que o próprio Boaz responda. Versos 11 e 12. Por que Ruth achou favor aos olhos de Boaz? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que perdeu o seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, e seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Essas são as palavras mais importantes do capítulo, talvez de todo o livro. Por que Ruth achou favor aos olhos de Boaz? Tem duas respostas aqui. A primeira: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Eu sei. Será que foi isso? Ou melhor, será que foi só isso? Terá sido Ruth notada por algo de bom que ela fez? Também. Mas não é a única resposta do texto, e nem de longe é a mais importante. A segunda é a mais importante. Deus te abençoe, porque você veio buscar refúgio sob as asas do Deus de Israel. Entenda, Ruth não é uma empregada de Boaz que merece por isso um salário.
Ela é uma estrangeira que veio buscar refúgio sob as asas do Deus de Boaz. Ruth não é abençoada pelo que ela fez por Noemi. Ruth é abençoada porque ela veio depender do que Deus pode fazer por ela e por Noemi. A ordem não é ela fez e Deus fez. A ordem é ela veio se esconder sob Deus. Deus lhe abençoou e lhe encheu de força a tal ponto que ela foi capaz de deixar tudo para trás, como os missionários fazem às vezes. Se arriscou, porque Deus era agora o seu refúgio. A pregação de Boaz, em 2 versos, foi tão cheia de evangelho, tão cheia de graça, que o efeito foi, verso 13. Ruth lhe diz: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Isso é humildade, gente. Ruth sabe que não merece. Contudo, quando ouve o evangelho na boca de Boaz, ela se sente acolhida, ela se sente valorizada, ela se sente fortalecida para servir. É o que tem que acontecer com todos nós. Espero que você não tenha se esquecido, que você jamais se esqueça do seu passado. Vez por outros pregadores lhe dizem: esqueça o passado. Não esqueça o passado. Lembrar do passado é lembrar de onde Deus nos tirou, é lembrar do que Ele fez por nós. Como os moabitas eram inimigos dos israelitas, todos nós aqui éramos inimigos de Deus. E como Ruth não pertencia ao povo de Deus, eu e vocês também não pertencíamos à família da fé. Éramos todos idólatras, gente. Saiba você disso ou não. Todos nós tínhamos ídolos no coração e adorávamos a falsos deuses. Ainda assim, por pura graça, Deus nos alcançou. Fomos acolhidos, valorizados e fortalecidos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como não vamos imitar a irmã Ruth? Como podemos não nos prostrar aos pés do Salvador em humilde adoração? Nós nada merecíamos, irmã. O reino eterno nos foi dado por pura graça de Deus. Pastor John Piper escreve: pessoas orgulhosas não se maravilham quando são bem tratadas, nem se sentem profundamente agradecidas, pois acham que é o que merecem. Mas as humildes sim. De fato, as pessoas humildes sentem-se ainda mais humildes quando são tratadas com graça. Ficam tão maravilhadas porque a graça veio a elas, apesar de não a merecerem. Mas foi assim mesmo que elas receberam o dom da salvação. E o que acontece? A alegria aumenta, não a autoimportância. Porque a graça não tem a intenção de substituir humildade por orgulho. A graça tem o intento de substituir tristeza por alegria no Senhor. É o que tem que acontecer com aqueles que se refugiaram sob as asas do Deus vivo e verdadeiro. Foi o que aconteceu com Ruth. Foi o que experimentou Boaz.
E porque Boaz tinha sido acolhido por Deus, ele agora acolhe a irmã Ruth. Muitos homens de Belém teriam virado a cara para ela já. Uma estrangeira pobre, idólatra, que adora os falsos deuses. Boaz não. Boaz anotou, Boaz a viu. Boaz cuidou dela, por quê? Porque ela deixou tudo para trás e veio se refugiar sob as asas de Deus. Será que nós fazemos o mesmo? Nós acolhemos uns aos outros de verdade? Tendo a consciência de que fomos acolhidos por Deus. Notamos as Ruths da nossa congregação, gente? Esse é o exercício para pós-culto. Se ao término do culto nós só falamos com familiares e amigos, nós temos olhos, mas não vemos as Ruths entre nós. Se durante a semana nós só temos tempo para trabalho, família, e aqui e acolá, alguns poucos amigos, nós temos olhos, mas não vemos as Ruths entre nós. Talvez tenham acabado de chegar. Talvez sejam diferentes. Falam mais alto, falam mais baixo, são São Paulinos, são flamenguistas. E daí, irmão? Que diferença faz? Se vieram se refugiar sob as asas do nosso Deus, são nossos irmãos em Cristo. O que nos cabe? Glorificar a Deus como uma igreja acolhedora. Não precisamos de ministério de recepção aqui. Precisamos de consciência evangélica. Precisamos lembrar constantemente que fomos acolhidos. Abrir os olhos intencionalmente ao término do culto ou durante o culto. Esteja atento. Você já cumprimentou aquela pessoa que nos visita pela terceira vez? Senta atrás de você todo domingo. Você sabe quem é esse casal? Sabe quem é a mulher que está sozinha com 2 filhos? Você conhece? Talvez sejam Ruths que o Senhor trouxe para se refugiar nele, no nosso meio. Glorifiquemos a Deus, irmãos, como uma igreja acolhedora. Uma última coisa, ainda nesta divisão do texto. O que lhe impressiona em uma pessoa a ponto de você parar e olhar para ela? Ruth não era nenhuma atriz de Hollywood. Pobre, estrangeira. E neste texto, estava trabalhando sob um sol escaldante. Ainda assim, Boaz a viu. Boaz anotou. Por quê? Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. E mais importante, eu sei que você veio se refugiar sob as asas do meu Deus. Sabe o que é isso? Pastor Emílio Garófalo explica. Pessoas piedosas geralmente se impressionam com piedade. Você é jovem, solteiro e quer casar? Não só fale ou sonhe com as qualidades que você quer ver no pretendente. Torne-se você mesmo o jovem piedoso que tem que ser.
A sua piedade muito provavelmente vai atrair pessoas piedosas. É solteiro e quer casar? Procura pela coisa certa, irmão. Piedade. Irmã querida, o teu pretendente é piedoso. Ele é crente de verdade. Ele leva Deus e o seu reino a sério. Dá provas disso em sua vida. A tua pretendente, irmão, é piedosa. Ela ama a Deus como você ama. Ela conhece o nosso Deus de verdade. Ela está comprometida com os sonhos de Deus para seu povo, muito mais do que os sonhos pessoais que ela construiu no coração. Piedade é se refugiar no Senhor, como fez Ruth. É se entregar de corpo e alma à causa do Senhor. É viver para a glória dele, em qualquer lugar e momento do dia. É o que vemos aqui. Deus é o refúgio de seu povo no temporal. A última cena também prova isso. E eu vou correr. Eu a chamei de o resultado surpreendente. Vamos ler mais para ganhar tempo, tá? Do verso 14 ao verso 18. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair, para que ela as recolha e não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado, e sua sogra viu quanto Ruth havia colhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Boaz não ficou só na palavra, irmãos. Ele materializou o cuidado que tinha ofertado a Ruth antes. Ruth foi convidada para sentar à mesa. Às vezes a gente menospreza isso, mas para mim é uma das coisas mais significativas da vida. Ter o que comer e ter com quem comer. Essa mulher pobre, sofrida, agora tem o que comer. E mais do que isso, ela foi chamada para se sentar à mesa com o dono da plantação, com os seus novos irmãos na fé. Segunda coisa a observar aqui, Boaz fez mais do que a lei lhe pedia. Lembra de Levítico 19? A lei pedia a Boaz que ele deixasse os pobres colher do que caía. Ele disse aos seus servos: para esta mulher é pouco. Deixe que ela pegue dos feixes principais. Ele fez mais do que a lei lhe pedia. E ao fim, o resultado surpreendente do trabalho de Ruth foi que ela colheu uma arroba de cevada, algo entre 15 e 20 quilos. Foi o que ela fez com tudo isso, gente. Como Boaz fez com ela, assim que chegou em casa, ela repartiu com Noemi. É o que alguém chamou de corrente da graça. Deus abençoou Boaz, Boaz abençoou Ruth, Ruth abençoou Noemi. E agora Noemi
ao ver o resultado surpreendente da colheita de Ruth, faz ela mesma declarações surpreendentes, se você se lembra do capítulo 1. Entre os versos 19 e 22, nós vemos a conversa delas. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixe de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros, até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor você ficar com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. São várias declarações surpreendentes, de novo, se nos lembramos do que disse Noemi no capítulo 1. A primeira delas: bendito seja aquele que se importou com você. Quando viu a caminhonete abarrotada, ela foi comovida. Alguma coisa aconteceu no seu coração. E quando ficou sabendo que quem ajudara Ruth fora Boaz, o texto diz que ela exclamou, segunda declaração surpreendente: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e os mortos. A amargura dela começou a quebrar aqui. Noemi tinha dito no capítulo 1: de mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Mas agora que viu Ruth, que partiu de mãos vazias, voltar com mãos cheias, ela pensou: Deus não se esqueceu de mim. Ele continua bom e leal com seu povo. Bom e leal traduzem uma única palavra no hebraico, das mais importantes de toda a Bíblia: hesed. E esta palavra fala do amor pactual de Deus com seu povo. Noemi quebra a parte dela. Eu e vocês quebramos a nossa. Deus jamais quebra a sua parte da aliança. E é o que ela está vendo agora. Outra declaração importante: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. Veja, Boaz, de quem ela nem se lembrava quando voltou, terminou sendo um Goel. Um homem que, pela lei de Deus, tinha direito e oportunidade para redimir Noemi e Ruth, não só da pobreza, mas principalmente da tristeza de não ter descendência na vida. Por fim, ela ainda disse para sua nora: fique nos campos de Boaz. Pode parecer sem importância para você a informação, mas não se esqueça do capítulo 1. Noemi não ficou nos campos de Belém. Noemi e Elimeleque foram para os campos de Moabe e padeceram um bocado. Agora, depois de tudo que viveu, uma irmã experimentada está dizendo a uma irmã jovem: não faça o que eu fiz. Não vá para Moabe. Fique em Belém, fique nos campos do Senhor. E é justamente como termina o capítulo 2, verso 23, gente. Assim, Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas, até
até acabarem as colheitas de cevada e de trigo. E continuou morando com sua sogra. Em uma leitura rápida, sem meditação, talvez você nunca pegue esse detalhe. Mas este ficar de Ruth aqui é cheio de significado. Ao final do capítulo 1, o autor sagrado nos disse que Noemi e Ruth chegaram no início da colheita. Se lembram disso? O que correspondia à Páscoa dos hebreus. É quase como se estivesse dizendo: Noemi e Ruth viveram um êxodo particular. E agora, ao nos dizer, no final do capítulo 2, que Ruth ficou com as servas de Boaz até acabarem as colheitas da cevada e do trigo, ele está nos dizendo que 7 semanas se passaram. E está colocando nossas irmãs em uma outra festa de Israel. A festa das primícias. Ou a festa do Pentecostes. Pastor, e por que isso é tão importante? Por 2 razões. Ruth não apenas está experimentando as primícias da graça de Deus ela mesma. Isso é uma resposta e é importante. Mas talvez a mais importante para a história da Bíblia e para a tua e para a minha história. Ruth é, em um sentido, parte das primícias de Deus na história da redenção. Séculos depois, no dia de Pentecostes, Atos 2, Deus derramou de seu Espírito sobre israelitas e estrangeiros igualmente, e fez deles um único povo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Ruth aqui não apenas está sendo abençoada, ela está prenunciando o que Deus fará no futuro. A inclusão de todos os povos na aliança de Deus. Isso é fantástico. Só tem um detalhe. É provável que ela não fizesse ideia. Noemi e Ruth muito provavelmente não ouviram o tic-tac do relógio de Deus. Festas e colheitas. E não tem problema. O autor sagrado o incluiu aqui para que eu e vocês ouvíssemos. Deus tem um relógio, irmãos. Deus tem uma agenda a cumprir. E Ele certamente está trabalhando. Nós que recebemos as primícias da salvação, ainda aguardamos a sua plenitude. Só que tantas vezes deixamos de escutar o relógio de Deus. Estamos tão preocupados com a vida aqui, com a luta, com os prazeres, com os sonhos, que quase nunca, se formos honestos, quase nunca paramos para pensar no que deveríamos esperar muito mais do que qualquer coisa da vida. Nossos olhos estão voltados para a terra e nós só pensamos na próxima refeição e na próxima viagem e no próximo curso. Mas você precisa lembrar nesta manhã, Jesus está voltando para buscar o seu povo. Ele parece tardar, mas em breve ele vem. Os gemidos atuais, já, Edilson, vão dar lugar aos gritos de glória e alegria. E os sofrimentos deste presente, você precisa se lembrar disso esta manhã, não podem em nada se comparar com o que Deus tem reservado para os seus. Deus tem um relógio, irmãos.
E Ele está trabalhando. Esperemos nele. Fiquemos em Belém. Se a coisa apertar, se a vida ficar difícil, não fuja para Moabe. Fique em Belém, fique com Cristo. Escute os mais velhos, escute Noemi, que disse a Ruth e está dizendo a mim e a você aqui. Eu fui para Moabe, eu me afastei do Senhor e quebrei a cara. Mas olha a boa notícia do Evangelho, eu me voltei para o Senhor e descobri que Ele continua bom, continua leal para com seu povo. O seu amor não muda. E aqui, Ruth, aqui, irmão, aqui Deus vai cuidar de todas as nossas necessidades. Paulo disse isso aos Filipenses. Deus vai suprir nossas necessidades, segundo as riquezas de sua glória que estão em Cristo. Paulo nos disse isso também na carta aos Romanos. Deus não poupou seu próprio Filho. Como não nos dará com Ele de graça todas as coisas das quais precisamos? Deus cuidará de nós, irmãos. Mas se por acaso você se afastou do Senhor e foi para Moabe, se por acaso, como Noemi, você está amargurado, amargurada por tantas dificuldades da vida, lembre-se de Boaz. Não, melhor, lembre-se e volte-se para Cristo. Por que Boaz é tão elogiado neste capítulo, gente? Segundo lemos, não é segundo o que você imagina. O que é que o capítulo nos diz sobre ele? Boaz é um homem rico, é um homem influente na sociedade, é um homem generoso, é um homem atencioso, é um homem respeitado e amado por seus empregados. Isso te faz lembrar de mais alguém? Quem é o mais rico? Quem é o mais influente? Quem é o dono de toda a terra? Quem foi o único que cumpriu a lei plenamente? Quem é mais bondoso? Quem é mais generoso? Quem é o retrato perfeito da Hesed, do amor pactual de Deus? Cristo é, irmãos. Boaz é apenas uma sombra dele. É uma seta que aponta para o verdadeiro Goel, para o Redentor do povo de Deus. Noemi e Ruth, eu e vocês não precisamos apenas de um salvador social ou econômico. Nós precisamos de alguém maior, mais forte. Nós precisamos de um Salvador que seja capaz de nos salvar da condenação eterna diante do próprio Deus. E foi o que Jesus fez. Ele morreu por nós com amor leal, pendurado em uma cruz no nosso lugar. O preço da tua salvação, pecador, foi a morte daquele que jamais teve pecado. A oferta para suprir nossa maior necessidade na vida, perdão de pecados, foi a vida imaculada do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso Ele fez por amor leal. Tudo isso Ele fez porque ama ser o refúgio de seu povo no maior temporal da história da humanidade, o juízo de Deus. Então, se por obra do Espírito
Você está recebendo vida espiritual no coração. Volte-se para Jesus e seja salvo disso. Escape por sua vida. Se o Espírito estiver atuando no teu coração, vença a amargura que tem o tomado. Noemi, Deus é bom. E a prova está estampada na cruz de Cristo. Se construir sua vida sobre a areia deste mundo, amigo, você pode ser rico, ter saúde, poder. Sua casa vai cair diante do temporal do juízo de Deus que vem. Mas se por obra do Espírito e pela fé que você recebeu dele, você resolver construir sua vida sobre a rocha, sobre Cristo, as chuvinhas desta vida vão seguir caindo. Os rios vão seguir transbordando às vezes. Os ventos vão continuar batendo contra mim e contra você. Mas nossa casa, nossa vida não vai cair do ponto de vista da eternidade. Nós estamos seguros no Deus que é nosso refúgio. Jesus é o lugar mais sólido e seguro, onde podemos repousar agora e por toda a eternidade. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e tenha um tempo de oração. Responda à voz do seu Deus.